Ela não queria aquele casamento, mas sua inocência conquistou o coração do homem mais temido da cidade. Inscreva-se no canal para descobrir como tudo aconteceu. O sol da manhã filtrava pelas cortinas desbotadas da pequena casa na Fazenda dos Santos, em Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais. Isabela acordou com o som familiar dos galos cantando e o aroma do café passado pela mãe. Aos 19 anos, ela mantinha a rotina simples de sempre: ajudar nas tarefas domésticas, cuidar da horta e sonhar com um futuro que parecia cada vez mais distante. "Isabela, desce aqui. Seu pai quer falar com você", gritou Dona Maria do pé da escada, com uma voz que carregava mais tensão do que o usual. Vestindo um vestido simples de algodão florido, Isabela desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços. Na cozinha, encontrou o pai sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos trêmulas e um envelope aberto ao lado. Seu Joaquim, um homem de 55 anos que sempre pareceu mais velho devido aos anos de trabalho pesado na fazenda, evitava seu olhar. "Senta aqui, filha", disse ele apontando para a cadeira à sua frente. O coração de Isabela acelerou. Nos últimos meses, as conversas sussurradas entre os pais durante a madrugada e as visitas constantes do gerente do banco tinham criado uma atmosfera pesada na casa. Ela sabia que algo estava errado, mas nunca imaginou o que estava por vir. "Pai, o que aconteceu?", perguntou sentando-se devagar. Seu Joaquim suspirou profundamente, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Filha, você sabe que a fazenda não vai bem. As últimas colheitas foram ruins, o gado adoeceu e..." Ele parou engolindo em seco. "Devemos muito dinheiro ao banco. Se não pagarmos até o final do mês, vamos perder tudo." Dona Maria se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. "Isabela, apareceu uma oportunidade." "Que tipo de oportunidade, mãe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, os pássaros cantavam alegremente, alheios ao drama que se desenrolava na pequena cozinha. O relógio de parede marcava 8h15 da manhã, mas para Isabela, o tempo parecia ter parado. "Conhece o Sr. Antônio da cidade?", perguntou o pai finalmente. "Ele tem um filho em Belo Horizonte, um rapaz bem-sucedido, dono de empresas, o Gabriel." Isabela franzou a testa. "Conheço o Sr. Antônio de vista, mas não entendo. Ele nos procurou ontem", continuou seu Joaquim, com a voz cada vez mais baixa. "O filho dele precisa se casar. Negócios, sabe como é. E ele se interessou por você." O mundo de Isabela desabou. "Como assim se interessou por mim? Ele nem me conhece." "Filha, escuta", disse Dona Maria, sentando-se ao lado dela. "Não é o que você está pensando. É um rapaz sério, trabalhador. Vai te dar uma vida boa, muito melhor do que a gente pode oferecer." "Vocês estão falando de casamento?" A voz de Isabela saiu como um sussurro incrédulo. Seu Joaquim acenou com a cabeça, ainda evitando olhar nos olhos da filha. "Ele vai pagar nossas dívidas, Isabela. Vai salvar a fazenda. E você vai ter tudo o que uma mulher pode querer. Casa grande, roupas bonitas, segurança." "Mas eu não o amo, eu nem o conheço", exclamou Isabela, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "O amor pode vir depois, filha", disse Dona Maria com a voz embargada. "Assim foi comigo e seu pai. No começo era só respeito, mas com o tempo..." "Isso é diferente, mãe. Vocês se conheciam, cresceram juntos." Isabela se levantou bruscamente, fazendo a cadeira ranger. "Vocês estão me vendendo." "Não fala assim", repreendeu seu Joaquim, levantando a voz pela primeira vez. "Estamos tentando te dar um futuro melhor. Aqui, o que você vai ter? Vai ficar solteirona, cuidando de nós até a gente morrer?" A crueldade das palavras atingiu Isabela como um soco. Ela sabia que as opções em Santa Rita do Sapucaí eram limitadas para uma moça de sua idade. A maioria das amigas já havia se casado ou partido para as cidades maiores em busca de oportunidades. "Quando?", perguntou ela, com a voz resignada. "A cerimônia será na próxima semana", respondeu Dona Maria. "Ele vem te conhecer amanhã." Isabela correu para o quintal, onde costumava encontrar paz entre as plantas que cultivava com carinho. Sentou-se debaixo da velha mangueira, onde brincava quando criança, e finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. O vento quente de março balançava as folhas acima de sua cabeça.
e ela se perguntou se algum dia voltaria a se sentir em casa em algum lugar. Naquela tarde, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar, Isabela tomou uma decisão. Se ia ser forçada a se casar com um desconhecido, pelo menos tentaria manter sua dignidade e seus valores. Não sabia o que o futuro reservava, mas prometeu a si mesma que não perderia sua essência no processo. Gabriel Mendes ajustou o nó da gravata pela terceira vez enquanto dirigia sua BMW preta pelas estradas de terra que levavam à fazenda dos Santos. Aos 28 anos, ele estava acostumado com reuniões de negócios, apresentações para investidores e jantares corporativos, mas aquela situação era completamente nova e desconfortável para ele. Que loucura é essa, pai? Havia questionado quando Antônio lhe explicou o arranjo. Estamos em 2024, não em 1924. Mas Gabriel sabia que precisava daquele casamento. Sua empresa de tecnologia estava em negociações para uma fusão milionária com uma corporação americana extremamente conservadora. O CEO da empresa havia deixado claro que preferiam fazer negócios com homens de família. E Gabriel, com sua reputação de solteiro convicto e relacionamentos casuais, não se encaixava no perfil. É só um casamento de conveniência, disse para si mesmo, enquanto estacionava em frente à modesta casa de tijolos. 2 anos casado, a fusão se concretiza e depois cada um segue sua vida. Dona Maria o recebeu na porta, visivelmente nervosa. Boa tarde, Sr. Gabriel. Entre, por favor. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Móveis simples, mas bem cuidados, decoravam a sala. O cheiro de bolo de fubá vinha da cozinha, e Gabriel notou os detalhes que indicavam o amor com que aquela família cuidava de seu lar, mesmo com poucos recursos. Isabela, chamou Dona Maria. Venha cumprimentar o Sr. Gabriel. Quando ela apareceu na sala, Gabriel sentiu algo que não esperava. Isabela era diferente de todas as mulheres que conhecera em Belo Horizonte. Sem maquiagem excessiva, sem roupas de grife, sem a confiança artificial das socialites com quem estava acostumado. Ela usava um vestido azul claro simples, mas que realçava seus olhos castanhos expressivos. Seus cabelos castanhos caíam naturalmente pelos ombros, e havia uma pureza em seu rosto que o pegou desprevenido. Boa tarde, disse ela baixinho, estendendo a mão com delicadeza. Boa tarde, Isabela, respondeu Gabriel, notando como a mão dela era pequena e suave em comparação com a sua. É um prazer conhecê-la. Seu Joaquim apareceu, visivelmente desconfortável, mas determinado a ser um bom anfitrião. Sente-se, rapaz. Maria, traga o café. Durante os primeiros minutos, a conversa foi formal e tensa. Gabriel falou sobre seus negócios, tentando soar impressionante, enquanto Isabela permanecia quieta, respondendo apenas quando questionada diretamente. Isabela fez o ensino médio aqui na cidade, disse Dona Maria, orgulhosa. Sempre foi a primeira da turma. Muito inteligente, nossa menina. E o que gosta de fazer no tempo livre? Perguntou Gabriel, tentando estabelecer alguma conexão. Gosto de ler, respondeu Isabela, finalmente olhando diretamente para ele. E de cuidar da horta. As plantas, elas são honestas. Você cuida delas com carinho e elas crescem. Se negligencia, elas morrem. É simples assim. A resposta surpreendeu Gabriel. Havia uma profundidade naquelas palavras que ele não esperava. Nas festas de Belo Horizonte, as conversas geralmente giravam em torno de viagens caras, carros de luxo e fofocas sobre outras pessoas. Que tipo de livros você gosta? Perguntou ele, genuinamente curioso. De tudo um pouco. Romance, claro, mas também gosto de biografias, histórias de pessoas que superaram dificuldades, respondeu Isabela, e pela primeira vez, Gabriel viu um brilho em seus olhos. Recentemente li sobre Chiquinha Gonzaga, uma mulher impressionante. A conversa fluiu melhor depois disso. Gabriel descobriu que Isabela, apesar da vida simples, tinha opiniões formadas sobre diversos assuntos. Ela falava com paixão sobre educação, sobre a importância da família, sobre seus sonhos de um dia conhecer o mar. Nunca saí de Minas, admitiu ela. A cidade grande deve ser muito diferente. É, concordou Gabriel. Mas às vezes sinto falta da tranquilidade de lugares como este. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel se sentiu confuso.
Havia esperado encontrar uma moça do interior ingênua e sem personalidade, alguém que aceitaria passivamente o arranjo. Em vez disso, encontrou uma jovem inteligente, sincera e com uma força interior que transparecia apesar de sua aparente fragilidade. Então, nos vemos na cerimônia? Perguntou ele, parado ao lado do carro. Isabela assentiu, mas antes que ele partisse, disse: Senhor Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isso? Um homem como o senhor, bem-sucedido, bonito, certamente tem muitas opções. A sinceridade da pergunta o desarmou completamente. Por um momento, considerou contar a verdade sobre os negócios, sobre a necessidade de manter uma imagem. Mas olhando para aqueles olhos honestos, decidiu por uma resposta igualmente honesta. Talvez porque nunca encontrei ninguém que me fizesse querer parar de procurar, disse ele. E talvez seja hora de tentar algo diferente. Enquanto voltava para Belo Horizonte, Gabriel não conseguia tirar Isabela da cabeça. Havia algo nela que o intrigava, uma autenticidade que ele havia perdido em sua vida repleta de aparências e conveniências. Pela primeira vez em muito tempo, começou a questionar se aquele casamento arranjado não poderia se tornar algo mais do que uma simples transação comercial. Em sua fazenda, Isabela observou o carro desaparecer na estrada empoeirada. Não sabia ao certo o que pensar sobre Gabriel. Ele parecia gentil, educado, mas havia uma tristeza em seus olhos que ela reconhecia, a mesma solidão que às vezes sentia quando olhava para o horizonte, sonhando com um mundo maior do que sua pequena cidade. Em uma semana, seria sua esposa. A ideia ainda a apavorava, mas pela primeira vez desde que soubera do arranjo, uma pequena centelha de curiosidade se acendeu em seu coração. O pequeno cartório de Santa Rita do Sapucaí nunca havia recebido uma cerimônia tão tensa. Era uma quinta-feira de manhã e apenas as famílias estavam presentes. Escolha deliberada de Gabriel para evitar curiosos e possíveis comentários maldosos sobre a natureza apressada do casamento. Isabela acordara às 5 da manhã, não por escolha, mas porque o sono simplesmente não vinha. Vestiu o único vestido branco que possuía, um modelo simples que a mãe havia comprado anos atrás para sua formatura do ensino médio. Dona Maria havia tentado fazer alguns ajustes durante a madrugada, mas suas mãos tremiam tanto que quase desistiu. Você está linda, filha, disse Dona Maria, arrumando o véu simples que pertencera à avó de Isabela, mas sua voz trêmula denunciava a culpa que carregava. Mãe, para de chorar, pediu Isabela, surpreendendo-se com a própria serenidade. Se começar a chorar também, vou borrar a pouca maquiagem que consegui colocar. A verdade era que, durante a semana que se passou desde o primeiro encontro com Gabriel, Isabela havia passado por todas as fases do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma decisão consciente de tentar fazer o melhor daquela situação. Gabriel chegou pontualmente às 9 horas, dirigindo um carro mais discreto que o BMW, um Civic preto que não chamaria tanta atenção na pequena cidade. Ele usava um terno azul marinho impecável, mas Isabela notou que suas mãos também tremiam ligeiramente quando ele cumprimentou seu Joaquim. Bom dia, disse ele baixinho para Isabela quando ela desceu as escadas. Bom dia, respondeu ela, e por um momento apenas se olharam. A cerimônia foi rápida e desprovida de romance. O juiz de paz, Dr. Henrique, conhecia a família Santos há décadas e claramente estava desconfortável com a situação, mas profissional demais para fazer comentários. Apenas leu os votos padrão, perguntou se ambos aceitavam e declarou-os marido e mulher. Pode beijar a noiva, disse Dr. Henrique, mas sua voz soou mais como uma obrigação protocolar do que uma celebração. Gabriel hesitou. Eles haviam conversado sobre isso no dia anterior, um beijo rápido e respeitoso, apenas para cumprir o ritual. Quando ele se inclinou, Isabela fechou os olhos e sentiu os lábios dele tocarem os seus por poucos segundos. Foi suave, quase casto, mas mesmo assim seu coração disparou. Depois das assinaturas e das fotos obrigatórias, houve um almoço simples na casa dos Santos. Dona Maria havia se esforçado para preparar as melhores comidas: frango com quiabo, arroz com pequi, feijão tropeiro e o famoso pão de açúcar da região.
Gabriel comeu com apetite genuíno, elogiando cada prato, o que trouxe um sorriso tímido ao rosto de Dona Maria. Dona Maria, essa comida está melhor que a de qualquer restaurante em Belo Horizonte, disse Gabriel. E Isabela percebeu que ele não estava apenas sendo educado. Ah, que nada, moço. É comida simples, respondeu Dona Maria, mas estava visivelmente orgulhosa. Durante o almoço, Antônio Mendes, pai de Gabriel, conversou sobre negócios com seu Joaquim. O pagamento das dívidas seria feito no dia seguinte e a fazenda estava salva. Isabela observou o alívio no rosto do pai, mas também a tristeza ao perceber que estava vendendo a filha para conseguir isso. Às 4 da tarde, chegou a hora da despedida. Isabela havia feito 2 malas com suas poucas roupas e alguns objetos pessoais. Alguns livros, fotos da família, um pequeno crucifixo que ganhara na primeira comunhão e algumas mudas de plantas da sua horta. Cuida bem das minhas plantas, pediu para a mãe, abraçando-a com força. Eu cuido, filha. E você? Você cuida bem de si mesma, respondeu Dona Maria, as lágrimas finalmente vencendo a batalha. Seu Joaquim, homem de poucas palavras, apenas beijou a testa da filha e sussurrou. Perdoa a gente, Isabela. A gente só queria o melhor para você. Gabriel carregou as malas para o carro enquanto Isabela se despedia. Quando ela finalmente entrou no banco do passageiro, estava pálida, mas mantinha a compostura. Pronta? Perguntou ele gentilmente. Pronta, respondeu ela. Mas ambos sabiam que nenhum dos dois estava realmente preparado para o que viria a seguir. A viagem para Belo Horizonte levou 2 horas. Durante a primeira hora, quase não conversaram. Gabriel colocou uma música suave no rádio e Isabela olhava pela janela, vendo a paisagem rural gradualmente dar lugar aos primeiros sinais da cidade grande. Isabela, disse Gabriel quando entraram na região metropolitana, eu quero que saiba que vou respeitar você. Sei que isso não é fácil para nenhum de nós. Obrigada, respondeu ela ainda olhando pela janela. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já foi casado antes? Não. Nunca encontrei alguém com quem quisesse dividir minha vida, respondeu ele honestamente. E agora? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Agora estou disposto a tentar descobrir se isso é possível. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Gabriel no bairro Savassi, Isabela ficou impressionada, apesar de tentar disfarçar. O edifício era elegante, com portaria 24 horas e elevadores espelhados. O apartamento no 10º andar tinha vista para a cidade e era decorado com móveis modernos e caros. É o seu quarto, disse Gabriel, abrindo a porta do quarto de hóspedes que havia preparado para ela. Tem banheiro privativo e... Bem, você pode decorar como quiser. Isabela entrou no quarto e se surpreendeu. Era maior que a sala da casa dos pais, com uma cama de casal, uma escrivaninha junto à janela e um armário espaçoso. Havia até uma pequena televisão. É lindo, Gabriel. Obrigada, disse ela, realmente impressionada. O meu quarto fica ali, apontou para o fim do corredor. E não se preocupe, cada um tem sua privacidade. Naquela noite, eles jantaram uma pizza que Gabriel pediu por delivery. A primeira pizza da vida de Isabela. Conversaram sobre coisas cotidianas, como funcionava o apartamento, os horários de Gabriel, as regras do condomínio. Amanhã preciso trabalhar, disse Gabriel, mas no fim de semana podemos sair se você quiser, conhecer a cidade. Eu gostaria, respondeu Isabela. Nunca vi um shopping center de verdade. Quando foram dormir, cada um se recolheu ao seu quarto. Isabela deitou na cama macia, muito mais confortável que sua cama de solteiro na fazenda, e ficou olhando para o teto. Estava oficialmente casada, em uma cidade grande longe de tudo que conhecia. Era aterrorizante e, ao mesmo tempo, ligeiramente empolgante. Do outro lado do corredor, Gabriel também não conseguia dormir. Havia algo sobre Isabela, sua sinceridade, sua força silenciosa, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples, que o intrigava mais a cada momento que passavam juntos. O primeiro mês de casamento foi uma sucessão de pequenas descobertas e adaptações desafiadoras. Isabela acordava todos os dias às 6 da manhã, hábito que não conseguia perder, enquanto Gabriel raramente saía da cama antes das 8. Ela preparava café da manhã para os dois, sempre perguntando o que ele gostaria de comer.
Você não precisa cozinhar para mim, disse Gabriel numa manhã de segunda-feira, encontrando-a na cozinha preparando pão de açúcar. Posso pedir comida ou comer alguma coisa no trabalho. Eu gosto de cozinhar, respondeu Isabela, virando o pão na frigideira. E além do mais, não tenho muito o que fazer enquanto você está trabalhando. Esse era um dos principais problemas. Gabriel saía cedo para o escritório e voltava tarde, deixando Isabela sozinha no apartamento a maior parte do dia. Ela tentava se ocupar limpando, embora o apartamento já fosse impecável, lendo os livros que trouxera de casa e cuidando das pequenas plantas que conseguira manter vivas na varanda. Você poderia fazer um curso, sugeriu Gabriel numa quinta-feira, notando a melancolia nos olhos dela. Inglês, informática, o que quiser. Ou talvez um trabalho. Trabalho? Perguntou Isabela, surpresa. Você deixaria? Deixaria. Isabela, você não é minha prisioneira. Se quer trabalhar, tem todo o meu apoio. A ideia empolgou Isabela, mas também a apavorou. Ela havia terminado o ensino médio, mas nunca havia trabalhado fora de casa. Na fazenda, ajudava com as tarefas domésticas e na horta. Mas isso era diferente de um emprego formal na cidade grande. Não sei se estou preparada, admitiu ela. Claro que está, disse Gabriel com uma convicção que a surpreendeu. Você é inteligente, responsável e aprende rápido. Qualquer empregador seria sortudo em ter você. No fim de semana, Gabriel cumpriu a promessa de mostrar a cidade para Isabela. Foram ao shopping Del Rey, onde ela ficou maravilhada com a quantidade de lojas, a praça de alimentação e especialmente com uma livraria enorme no segundo andar. Pode escolher quantos livros quiser, disse Gabriel, vendo como ela olhava com desejo para as prateleiras. Quantos livros eu quiser, repetiu ela incrédula. Quantos quiser. Isabela escolheu 3 livros, considerou isso um exagero. Mas Gabriel pegou mais 2 que sabia que ela gostaria, baseado nas conversas que haviam tido. Na hora de pagar, ela ficou constrangida com o valor, mas Gabriel apenas sorriu. É um investimento, disse ele. Livros são sempre um bom investimento. Foram também ao Mercado Central, onde Isabela se encantou com as especiarias, queijos e doces típicos. Gabriel a observava descobrindo cada barraca, fazendo perguntas aos vendedores com sua curiosidade genuína, e percebeu que não se sentia entediado como geralmente acontecia quando acompanhava outras pessoas em passeios. Você tem um jeito de ver as coisas, comentou ele enquanto caminhavam pela rua da Bahia. Como assim? Como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. É refrescante. Mas eu estou vendo tudo pela primeira vez, riu Isabela. Para você deve ser chato me acompanhar nessas descobertas básicas. Na verdade, não é chato. É o contrário disso. Naquela noite, jantaram em um restaurante italiano no Savassi. Isabela experimentou nhoque pela primeira vez e ficou fascinada com o ambiente sofisticado, as velas nas mesas, os garçons uniformizados. Gabriel a observava saborear cada garfada como se fosse uma experiência única. Gabriel, disse ela, limpando os lábios com o guardanapo de tecido. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você nunca se casou antes? Quer dizer, de verdade, não me deu uma resposta diplomática. Gabriel pousou o garfo e pensou por um momento. Acho que nunca encontrei alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor, disse finalmente. As mulheres que conhecia, éramos muito parecidos. Mesmos interesses superficiais, mesmas conversas vazias sobre dinheiro e status. Era entediante. E agora? Agora estou descobrindo que conversar sobre livros e plantas pode ser muito mais interessante do que conversar sobre carros e viagens caras. Isabela corou ligeiramente. Eu devo parecer muito ingênua para você. Você parece autêntica, e isso é muito raro. De volta ao apartamento, estabeleceram uma pequena rotina de assistir televisão juntos antes de dormir. Isabela se sentava numa ponta do sofá, Gabriel na outra, mas aos poucos foram se aproximando naturalmente. Não fisicamente, ainda mantinham uma distância respeitosa, mas emocionalmente. Gabriel começou a chegar mais cedo do trabalho. Primeiro 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora. Dizia para si mesmo que era para verificar se Isabela estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas a verdade era que sentia falta das conversas com ela. Como foi seu dia?
Passou a ser a primeira pergunta que faziam um ao outro quando ele chegava. Isabela sempre tinha algo para contar. Um programa de televisão que assistira, um livro que estava lendo, uma receita nova que queria tentar. Gabriel descobriu que gostava de ouvir sobre esses pequenos detalhes cotidianos, algo que sempre considerara irrelevante em relacionamentos anteriores. Uma noite, chegou em casa e encontrou Isabela na varanda, regando suas plantas com cuidado meticuloso. "Como elas estão se adaptando?" perguntou juntando-se a ela. "Melhor do que eu esperava", respondeu ela. "As plantas são resilientes. Elas se adaptam quando são cuidadas com carinho. E você, como está se adaptando?" Isabela o olhou diretamente. "Melhor do que eu esperava também." Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, ambos dormiram tranquilos. Não era amor ainda. Era cedo demais para isso. Mas era o início de algo que nenhum dos dois havia esperado encontrar. Uma conexão real, baseada em respeito mútuo e interesse genuíno um pelo outro. Gabriel estava começando a entender que aquele casamento arranjado poderia se tornar algo muito mais significativo do que uma simples conveniência. E Isabela, por sua vez, estava descobrindo que talvez o mundo fora de sua pequena cidade não fosse tão assustador quanto imaginara, especialmente quando se tinha alguém disposto a explorá-lo ao seu lado. Isabela encontrou trabalho 2 semanas depois da conversa com Gabriel, em uma pequena livraria no bairro Santa Efigênia. O dono, Sr. Carlos, um senhor de 60 anos que havia passado a vida inteira entre livros, ficou impressionado com o conhecimento dela sobre literatura brasileira e sua paixão genuína pela leitura. "A moça tem algo que não se ensina em curso nenhum", disse ele para Gabriel quando este foi buscá-la no primeiro dia de trabalho. "Ela tem amor pelos livros, isso se sente na conversa." O salário não era muito, nem perto do que Gabriel ganhava em um dia, mas para Isabela representava a independência. Pela primeira vez na vida, teria dinheiro que havia ganho com seu próprio trabalho. "Não precisa me buscar todos os dias", disse ela para Gabriel enquanto voltavam para casa. "Posso pegar ônibus?" "Sei que pode", respondeu ele, "mas gosto de te buscar. Me dá uma desculpa para sair mais cedo do escritório." A rotina mudou completamente. Isabela acordava às 6, preparava o café da manhã para os dois e Gabriel a levava para o trabalho antes de seguir para sua empresa. Ela passava o dia organizando livros, atendendo clientes e descobrindo novos autores nas horas vagas. Gabriel a buscava às 6 da tarde e o caminho de volta sempre rendia conversas animadas sobre o dia de cada um. Hoje chegou um cliente procurando aquele livro amarelo que fala de amor, contou Isabela numa quinta-feira, rindo. Depois de 20 minutos tentando adivinhar, descobri que era O Cortiço. Aparentemente, ele achou que era um romance. Gabriel ria dessas histórias com gosto genuíno. Descobriu que Isabela tinha um talento natural para contar casos, imitando os gestos e a fala dos clientes com uma precisão cômica que o surpreendia. "Você devia escrever essas histórias", sugeriu ele. "Escrever? Eu? Por que não? Você tem um jeito especial de observar as pessoas, de captar os detalhes que tornam as situações engraçadas ou tocantes." A ideia ficou na cabeça de Isabela. Começou a anotar pequenos episódios do dia em um caderno que comprou com seu primeiro salário. Inicialmente, eram só lembretes, mas aos poucos se tornaram pequenas crônicas sobre a vida cotidiana na livraria. Gabriel notou a mudança nela. Isabela estava mais confiante, mais falante. O trabalho havia lhe dado não apenas independência financeira, mas também um senso de propósito que ela não sabia que estava faltando. "Você está diferente", comentou ele numa noite de sábado, enquanto preparavam o jantar juntos. Outro hábito que desenvolveram sem perceber. "Diferente como?" "Mas você mesma, se é que isso faz sentido." Isabela parou de picar os tomates e o olhou. "Faz sentido, sim, eu me sinto mais eu mesma. Como se estivesse encontrando uma versão de mim que não sabia que existia." "E como é essa versão?" "Mais corajosa, mais curiosa, menos preocupada em agradar todo mundo o tempo todo." Gabriel sorriu. "Gosto dessa versão." Naquela mesma noite, enquanto assistiam a um filme na televisão, aconteceu algo inesperado. Isabela, que normalmente se sentava no canto do sofá, acabou adormecendo encostada no ombro de Gabriel.
Ele ficou imóvel por alguns minutos, sentindo o peso delicado da cabeça dela, o perfume suave do cabelo, a respiração tranquila. Quando percebeu que ela estava realmente dormindo, Gabriel a cobriu com uma manta e ficou ali, apenas apreciando aquele momento de intimidade inocente. Era a primeira vez que se tocavam além dos cumprimentos formais, e ele se surpreendeu com a naturalidade da situação. Isabela acordou 2 horas depois, constrangida. Desculpa, eu nem percebi que... Não precisa se desculpar, disse Gabriel suavemente. Você deve estar cansada. O trabalho é puxado? Um pouco, mas é cansaço bom. Sabe quando você se sente cansada porque fez algo que valeu a pena? Gabriel conhecia o sentimento, mas fazia tempo que não o sentia. Seus dias no escritório eram produtivos e lucrativos, mas raramente lhe davam aquela sensação de realização pessoal que via no rosto de Isabela. Acho que estou aprendendo, respondeu ele. No 2º mês de trabalho, Isabela recebeu seu primeiro elogio profissional de um cliente. Uma senhora idosa havia voltado à livraria especificamente para agradecer a indicação de um livro que Isabela fizera. Aquela moça nova tem um dom, disse a senhora para Sr. Carlos. Ela não apenas vendeu um livro, ela me deu exatamente o que eu precisava ler naquele momento. Sr. Carlos contou o episódio para Isabela com orgulho paternal. Está vendo? Eu sabia que tinha escolhido a pessoa certa. Quando Isabela contou para Gabriel sobre o elogio, ele viu lágrimas de felicidade em seus olhos. É bobo, eu sei, disse ela, enxugando os olhos. É só um elogio de uma cliente, mas... Não é bobo, interrompeu Gabriel. É a primeira vez que alguém reconhece seu talento fora do ambiente familiar. Isso é importante. Naquela noite, Gabriel tomou uma decisão. Ligou para uma amiga jornalista e perguntou sobre cursos de escrita criativa em Belo Horizonte. No dia seguinte, entregou para Isabela um folheto sobre um curso noturno na PUC Minas. O que é isso? Perguntou ela. Um presente. Você disse que queria escrever, então... Por que não aprender as técnicas? Isabela ficou olhando o folheto com expressão de incredulidade. Gabriel, isso deve custar uma fortuna. Não se preocupe com isso. Considere um investimento no nosso futuro. Nosso futuro? A pergunta saiu antes que Gabriel pudesse filtrar. Eles nunca haviam falado explicitamente sobre o que aconteceria a longo prazo com aquele casamento. A princípio, era apenas um arranjo conveniente, mas nas últimas semanas a ideia de um futuro juntos havia começado a parecer menos absurda. Bem, disse ele um pouco sem jeito, quer dizer, enquanto estivermos casados. Seu sucesso é meu sucesso também. Isabela estudou o rosto dele por um momento antes de sorrir. Está bem, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe pagar metade quando receber meu próximo salário. Gabriel riu. Pode ser, mas só metade. Naquela noite, Isabela ligou para os pais pela primeira vez desde o casamento. A conversa foi difícil no início, todos ainda carregavam o peso da culpa e do ressentimento. Mas quando ela contou sobre o trabalho e o curso de escrita, ouviu orgulho na voz da mãe. Sempre soube que você ia longe, filha, disse Dona Maria. Seu pai e eu, a gente está feliz que você esteja encontrando seu caminho. E Gabriel, como ele está tratando você? Perguntou seu Joaquim. Bem, pai, ele me trata bem. Era verdade. Mais do que isso, Gabriel a tratava como uma igual, como alguém cujas opiniões e sonhos importavam. Isso era mais do que Isabela havia esperado de um casamento arranjado. Depois da ligação, ela encontrou Gabriel na varanda, cuidando das plantas que ela havia ensinado ele a regar. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Por me dar a chance de descobrir quem eu posso ser. Gabriel parou de regar e a olhou. Isabela, você sempre foi essa pessoa. Eu só... Talvez tenha ajudado você a perceber isso. Naquele momento, parados na varanda sob a luz suave da lua cheia, com a cidade de Belo Horizonte se estendendo diante deles, ambos sentiram que algo estava mudando entre eles. Não era mais apenas conveniência ou companheirismo. Era o início de algo mais profundo, mais real. O curso de escrita criativa começou em uma terça-feira chuvosa de maio. Isabela estava nervosa. Seria sua primeira experiência em um ambiente acadêmico formal, fora do ensino médio no interior. Gabriel insistiu em levá-la no primeiro dia, mesmo sabendo que ela era perfeitamente capaz de ir sozinha.
É só para você se sentir mais segura, disse ele, mas ambos sabiam que ele estava mais nervoso que ela. A turma era pequena, apenas 15 alunos, e Isabela se surpreendeu com a diversidade, desde jovens recém-formados até senhoras aposentadas que sempre sonharam em escrever. A professora doutora Helena Marques era uma escritora renomada que imediatamente criou um ambiente acolhedor. Cada um de vocês tem uma história única para contar, disse ela na primeira aula. Meu trabalho é apenas ajudá-los a encontrar a melhor forma de contá-la. No primeiro exercício, deveriam escrever sobre um momento que mudou tudo. Isabela hesitou inicialmente, mas depois começou a escrever sobre o dia em que soubera do casamento arranjado. Não mencionou nomes ou detalhes específicos, mas capturou a emoção daquele momento com uma honestidade crua que impressionou até ela mesma. Quando a professora pediu para alguns alunos lerem seus textos, Isabela quase se escondeu atrás do caderno. Mas uma colega, Marina, a encorajou. Vai, sua história parece interessante. Com a voz trêmula no início, Isabela leu seu texto. O silêncio que se seguiu a deixou nervosa, mas então a professora sorriu. Isso é escrita visceral, disse doutora Helena. Quando conseguimos colocar no papel não apenas o que aconteceu, mas como nos sentimos, tocamos o leitor de forma profunda. De volta ao apartamento, Isabela contou para Gabriel sobre a primeira aula com entusiasmo que ele não via há semanas. A professora disse que tenho voz autêntica, relatou ela ainda incrédula. Disse que isso não se ensina, que é algo que a pessoa tem ou não tem. Eu poderia ter dito isso desde o primeiro dia, respondeu Gabriel. Você sempre teve uma forma única de ver o mundo. Quer ler o que escrevi? Gabriel hesitou. Você tem certeza? Escrita pessoal é... Bem, pessoal. Tenho certeza. Ela entregou o caderno para ele e Gabriel leu em silêncio. O texto falava sobre uma jovem que descobria que sua vida seria drasticamente alterada por uma decisão que outros tomaram por ela, mas que encontrava força para aceitar o desafio e descobrir quem realmente era. Isabela, disse ele quando terminou, isso é lindo e corajoso. Corajoso? Escrever sobre nosso casamento dessa forma, expor os sentimentos verdadeiros. Sim, é corajoso. Naquela noite, estabeleceram um novo ritual. Depois do jantar, Isabela mostrava para Gabriel os exercícios de escrita e ele compartilhava detalhes sobre seus projetos no trabalho. Descobriram que, apesar das diferenças de formação, ambos tinham uma paixão por criar. Ela com palavras, ele com tecnologia. Sabe o que mais me impressiona no seu trabalho? Comentou Isabela numa quinta-feira. É que você não está apenas fazendo dinheiro. Você está criando soluções que facilitam a vida das pessoas. Gabriel nunca havia pensado nisso daquela forma. Para ele, trabalho era trabalho. Uma forma de alcançar sucesso financeiro e reconhecimento profissional. Mas quando Isabela falava sobre o impacto social da tecnologia que ele desenvolvia, ele começava a ver propósito onde antes via apenas lucro. Você tem um jeito de fazer tudo parecer mais importante do que eu pensava, disse ele. Ou talvez você só precisasse de alguém para lembrá-lo do que já sabia. Foi nessa época que Gabriel começou a perceber que seus sentimentos por Isabela estavam mudando. Não era mais apenas admiração ou carinho. Era algo mais profundo. Ele se pegava pensando nela durante reuniões, chegando em casa ansioso para saber como havia sido o dia dela, sentindo um aperto no peito quando ela sorria daquele jeito especial que iluminava todo o rosto. Isabela também estava mudando. A tímida jovem do interior estava se transformando em uma mulher confiante, que expressava suas opiniões, que ria alto, que não tinha medo de discordar quando necessário. E quanto mais confiante ela ficava, mais atraente se tornava aos olhos de Gabriel. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira à noite. Gabriel chegou em casa mais tarde que o usual, estressado por uma reunião difícil com investidores. Encontrou Isabela na cozinha preparando brigadeiros. Ela havia descoberto que doces caseiros melhoravam o humor dele. Dia ruim? Perguntou ela, notando a expressão cansada no rosto dele. Péssimo. Os investidores estão recuando. O projeto que venho desenvolvendo há meses pode ir por água abaixo. E... Gabriel parou no meio da frase. Isabela havia se aproximado e, sem dizer nada, o abraçou.
Não foi um abraço formal ou de consolação superficial. Foi um abraço verdadeiro, cheio de carinho e preocupação genuína. Vai dar certo, sussurrou ela. Você é brilhante, Gabriel. Se esse projeto não der certo, você criará outro melhor. Por um momento, Gabriel ficou imóvel, processando a sensação de estar sendo realmente cuidado por alguém. Não cuidado por interesse ou conveniência, mas por afeto puro. Lentamente, retribuiu o abraço, sentindo como Isabela se encaixava perfeitamente em seus braços. Quando se separaram, ambos estavam conscientes de que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Isabela, começou Gabriel, mas ela colocou o dedo nos lábios dele. Não precisa dizer nada agora, disse ela suavemente. Eu sei. Naquela noite jantaram brigadeiros e conversaram até tarde sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Pela primeira vez, falaram sobre o casamento não como um arranjo temporário, mas como uma possibilidade real de construção de vida a dois. Quando casei com você, disse Gabriel, pensei que estava fazendo um favor para meu negócio e para sua família. Não imaginei que estaria fazendo um favor para mim mesmo. Como assim? Você me fez lembrar que existe vida além do trabalho, que existem coisas mais importantes que dinheiro e reconhecimento profissional. Isabela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Sabe o que você me deu? O quê? A chance de descobrir que eu posso ser mais do que apenas a filha obediente do interior, que posso ter sonhos próprios e lutar por eles. Quando foram dormir naquela noite, ambos sabiam que não eram mais apenas dois estranhos dividindo um apartamento por conveniência. Eram duas pessoas que haviam se encontrado de forma inesperada e que estavam lentamente, mas inevitavelmente, se apaixonando. A mudança na dinâmica entre Isabela e Gabriel após aquela noite foi sutil, mas perceptível. Começaram a se tocar mais. Um toque no braço durante as conversas, mãos que se encontravam por acaso ao passarem pratos na mesa, momentos em que Gabriel ajustava uma mecha do cabelo de Isabela que havia caído sobre o rosto. O curso de escrita estava revelando talentos que nem Isabela sabia que possuía. Na terceira semana, ela escreveu um conto sobre uma florista que tinha o dom de escolher as flores certas para cada pessoa que entrava em sua loja. A professora ficou tão impressionada que sugeriu que Isabela submetesse o texto para um concurso literário regional. Um concurso? Repetiu Isabela incrédula. Professora, eu só comecei a escrever há um mês. E daí? Talento não tem idade nem tempo de experiência, respondeu doutora Helena. Você tem algo que muitos escritores passam anos tentando desenvolver: autenticidade emocional. Em casa, quando contou para Gabriel sobre a sugestão da professora, ele reagiu com entusiasmo que a surpreendeu. Claro que você deve participar. Isabela, você não percebe o quanto é talentosa? Gabriel, seja realista. Vou competir com pessoas que escrevem há anos, e você vai surpreender a todos eles, interrompeu Gabriel, pegando as mãos dela entre as suas. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesma. O toque das mãos dele nas dela enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Isabela. Nos 3 meses de casamento, era a primeira vez que se tocavam de forma tão íntima e deliberada. Gabriel também sentiu a mudança na atmosfera, mas nenhum dos dois se afastou. Por que você acredita tanto em mim? Perguntou ela com a voz mais baixa que o normal. Por quê? Gabriel hesitou, procurando as palavras certas. Porque você me faz acreditar em coisas que eu pensava que não existiam. Como o quê? Como a possibilidade de 2 pessoas se completarem de verdade. Como a ideia de que amor pode crescer da admiração e do respeito. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que Gabriel usava a palavra amor em relação ao que estava acontecendo entre eles. Isabela sentiu o coração disparar. Gabriel, eu sei que isso não era parte do acordo, disse ele rapidamente. Sei que começamos isso como uma conveniência, mas não posso fingir que não estou me apaixonando por você. Isabela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Você acha que está sozinho nisso? A pergunta foi como uma liberação para ambos. Gabriel soltou as mãos dela apenas para tocar o rosto dela com delicadeza, como quem toca algo precioso que pode quebrar. Posso? Perguntou ele, aproximando-se devagar. Em resposta, Isabela fechou os olhos e se inclinou em direção a ele. O beijo foi suave inicialmente,
quase hesitante, mas quando ela retribuiu, se aprofundou naturalmente. Era completamente diferente do beijo casto no cartório. Este estava carregado de todos os sentimentos que haviam crescido entre eles durante aqueles meses. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Uau!" sussurrou Isabela, tocando os próprios lábios. Gabriel riu baixinho. "Uau, sim." Passaram o resto da noite conversando no sofá, agora sentados bem próximos, com Isabela encostada no ombro de Gabriel. Falaram sobre quando exatamente haviam percebido que seus sentimentos estavam mudando, sobre os pequenos momentos que haviam criado intimidade entre eles. "Foi quando você ficou nervoso no meu primeiro dia de trabalho", disse Isabela. "Percebi que você realmente se importava comigo, não apenas com a aparência de estar casado. Para mim foi antes disso", admitiu Gabriel. "Foi no primeiro fim de semana, quando fomos à livraria no shopping. Vi como você olhava para os livros, como conversava com o vendedor sobre literatura. Foi quando percebi que você era muito mais interessante que qualquer mulher que eu havia conhecido." Naquela noite, quando foram dormir, Gabriel deu um beijo de boa noite na testa de Isabela. Um gesto pequeno, mas que carregava uma intimidade nova entre eles. "Boa noite, Isa", disse ele, usando pela primeira vez o apelido carinhoso. "Boa noite, Gabe", respondeu ela, fazendo-o sorrir. No dia seguinte, a mudança no relacionamento era óbvia. Gabriel apareceu na livraria durante o horário de almoço para levá-la para comer, algo que nunca havia feito antes. Sr. Carlos notou imediatamente. "Esse marido seu está diferente", comentou ele quando Gabriel saiu para buscar o carro. "Está com cara de homem apaixonado." Isabela corou. "Sr. Carlos, que nada, menina. Pode ficar vermelha à vontade. É bonito de ver um casal se descobrindo assim." Durante o almoço, Gabriel estava particularmente atencioso, servindo água para ela, perguntando se a comida estava boa, sorrindo de forma que fazia o estômago de Isabela dar cambalhotas. "Você está diferente hoje", observou ela. "Diferente como? Mais presente, como se estivesse realmente me vendo." Gabriel parou de comer e a olhou diretamente. "É porque agora eu posso admitir que é exatamente isso que estou fazendo. Te vendo, te admirando, me apaixonando cada dia mais." Isabela sentiu o rosto esquentar, mas desta vez não desviou o olhar. "Eu também." O resto da semana passou em uma névoa romântica. Começaram a se beijar de boa noite e bom dia, a cozinhar juntos todos os fins de semana, a dividir detalhes ainda mais íntimos de suas vidas. Gabriel contou sobre a pressão que sempre sentiu para ser bem-sucedido, sobre como às vezes se sentia vazio apesar de todas as conquistas profissionais. Isabela falou sobre seus medos de não ser suficiente, sobre como sempre se sentiu pequena demais para o mundo. "Você não é pequena", disse Gabriel numa noite, enquanto estavam deitados no sofá assistindo a um filme. "Você é intensa. Há uma diferença." "Como assim?" "Pessoas pequenas passam despercebidas. Você muda os ambientes por onde passa. Mudou a minha vida completamente." Isabela se virou para olhá-lo melhor. "Você também mudou a minha. Me deu coragem para ser quem eu realmente sou." "E quem você realmente é?" "Ainda estou descobrindo", riu ela, "mas gosto do que estou encontrando." Naquela noite, pela primeira vez, dormiram abraçados no sofá. Acordaram de manhã entrelaçados e, em vez de constrangimento, sentiram uma naturalidade que os surpreendeu. "Bom dia", murmurou Gabriel, ainda sonolento. "Bom dia", respondeu Isabela, aninhando-se melhor em seus braços. Ficaram assim por mais alguns minutos, apenas aproveitando a intimidade do momento. Era sábado, não havia pressa, e pela primeira vez desde o casamento, ambos se sentiam completamente em paz com onde estavam e com quem estavam. A felicidade do casal foi testada quando Gabriel recebeu uma proposta inesperada de trabalho. Uma empresa de São Paulo, referência nacional em tecnologia, o convidou para ser diretor de inovação, um cargo que representava o auge de sua carreira profissional, mas que exigiria mudança imediata para a capital paulista. "É a oportunidade da minha vida", disse Gabriel para Isabela numa terça-feira à noite, depois de passar o dia inteiro pensando em como abordar o assunto. "O salário é 3 vezes maior que o que ganho aqui. Seria responsável por projetos internacionais." Isabela o ouviu em silêncio, sentindo o coração afundar a cada palavra.
Eles estavam finalmente construindo algo real, e agora a vida parecia determinada a separá-los novamente. E quanto tempo você teria para decidir? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. 2 semanas, eles querem uma resposta rápida. E você quer aceitar? Gabriel passou a mão pelo cabelo, um gesto que Isabela já havia aprendido a reconhecer como sinal de ansiedade. Profissionalmente, seria loucura recusar. Mas não quero deixar você. Não agora, quando finalmente descobrimos o que temos. Isabela se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes de Belo Horizonte. 3 meses atrás, a ideia de deixar Minas Gerais a apavorava. Agora, a ideia de ficar separada de Gabriel era muito pior. E se eu fosse com você? Perguntou ela sem se virar. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela finalmente se virou para olhá-lo. Ele estava com uma expressão de surpresa e esperança. Você faria isso? Gabriel, eu deixei minha família e minha cidade para me casar com um estranho. Você acha que não deixaria Belo Horizonte para ficar com o homem que amo? Foi a primeira vez que Isabela usou a palavra amor diretamente. Gabriel se levantou e foi até ela, pegando seu rosto entre as mãos. Você me ama? Sim, respondeu ela sem hesitação. Completamente, assustadoramente, irreversivelmente. Gabriel a beijou com paixão renovada. Eu também te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas nos dias seguintes, a realidade prática da situação se impôs. Isabela teria que deixar o trabalho na livraria, o curso de escrita, a vida que estava construindo em Belo Horizonte, e São Paulo. São Paulo era muito maior, muito mais impessoal que qualquer lugar onde ela já havia morado. Tenho medo, admitiu ela para Gabriel numa quinta-feira à noite. E se eu não conseguir me adaptar? E se em São Paulo eu voltar a ser apenas a esposa do Gabriel sem identidade própria? Isso nunca vai acontecer, disse Gabriel firmemente. Em São Paulo você vai ter ainda mais oportunidades, mais livrarias, mais cursos, mais concursos literários para participar. Você promete que não vai deixar eu me perder de novo? Prometo que vou te lembrar todos os dias de quão extraordinária você é. A conversa mais difícil foi com o Sr. Carlos. Quando Isabela contou que talvez tivesse que se mudar, o velho livreiro ficou visivelmente triste. Vai fazer uma falta danada aqui, menina, disse ele. Mas entendo. Quando encontramos nosso lugar no mundo, às vezes precisamos seguir para mantê-lo. O senhor acha que estou fazendo a coisa certa? Sr. Carlos a olhou por cima dos óculos. Isabela, em 3 meses você transformou esta livraria. Os clientes perguntam por você quando não está. As vendas aumentaram porque você sabe indicar exatamente o livro que cada pessoa precisa. Isso não é talento que se perde mudando de cidade. É talento que se leva para onde for. Naquela noite, Isabela ligou para os pais. A conversa foi mais fácil do que esperava. Filha, você está feliz com ele? Perguntou Dona Maria. Muito feliz, mãe. Então vai. A gente não te criou para ficar presa por medo. Te criamos para ser corajosa. Mas vou estar ainda mais longe de vocês. Bobagem, disse seu Joaquim. Quando a gente ama alguém de verdade, distância não importa. E pelo que você conta, esse rapaz te ama de verdade. No fim de semana, Gabriel e Isabela viajaram para São Paulo para conhecer a empresa e a cidade. Isabela ficou inicialmente intimidada pelo tamanho da metrópole, mas quando visitaram a livraria da Vila na Vila Madalena e o mercado municipal, começou a ver possibilidades em vez de apenas desafios. Olha quantas livrarias, disse ela, folheando um mapa turístico. E quantos cursos de escrita. Gabriel, aqui eu poderia estudar com escritores famosos. Ver o entusiasmo dela voltando fez Gabriel ter certeza de que estavam tomando a decisão certa. Então é isso? Perguntou ele quando voltaram ao hotel. Vamos nos aventurar em São Paulo? Vamos nos aventurar em São Paulo, confirmou Isabela. Juntos, repetiu Gabriel, selando a decisão com um beijo. Na segunda-feira, Gabriel ligou para a empresa e aceitou a proposta. Teriam 1 mês para se organizar e se mudar. Seria outro recomeço, mas desta vez não como estranhos forçados a dividir uma vida, como um casal apaixonado, construindo conscientemente um futuro juntos. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse Isabela naquela noite, enquanto faziam planos para a mudança. O quê? É que desta vez estou escolhendo,
não está sendo decidido por mim, está sendo decidido comigo. Faz toda a diferença do mundo. Gabriel a puxou para mais perto. Todas as decisões daqui para frente vamos tomar juntos, prometo. Era uma promessa grande, mas olhando para a mulher extraordinária que Isabela havia se tornado, Gabriel sabia que estava disposto a cumpri-la. Eles haviam começado como estranhos em um arranjo conveniente, mas estavam se tornando parceiros verdadeiros em uma vida compartilhada por escolha. A mudança para São Paulo seria apenas o próximo capítulo de uma história que tinha começado por obrigação, mas que estava se transformando na maior aventura que qualquer um dos dois já havia vivido. A mudança para São Paulo aconteceu em uma sexta-feira ensolarada de julho. Gabriel havia alugado um apartamento no bairro Perdizes, próximo ao metrô e com fácil acesso tanto à empresa dele quanto às principais livrarias e universidades da cidade. Quando Isabela viu o apartamento pela primeira vez mobiliado, ficou impressionada. Era ainda maior que o de Belo Horizonte, com 2 quartos, sala ampla e uma varanda com vista para o parque. Gabriel, isso aqui é quase uma casa, disse ela, explorando cada cômodo com curiosidade. E note que preparei um quarto para você escrever, disse ele, abrindo a porta do segundo quarto, com mesa grande, estante para livros e bastante luz natural. Isabela entrou no que Gabriel chamava de escritório dela e se emocionou. Havia uma escrivaninha de madeira posicionada de frente para a janela, estantes vazias esperando por livros e até mesmo uma poltrona confortável para leitura no canto. Você fez isso para mim? Para nós, corrigiu Gabriel. Seu sucesso como escritora é nosso sucesso como casal. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram no mesmo quarto. Não por falta de espaço ou por acidente, mas por escolha consciente. Gabriel havia preparado o quarto principal com uma cama de casal nova, e quando chegou a hora de dormir, Isabela naturalmente se dirigiu para lá. Tem certeza? Perguntou Gabriel, ainda respeitoso apesar dos meses de namoro. Tenho certeza de que quero estar perto de você, respondeu ela. Tenho certeza de que te amo e confio em você completamente. Deitaram-se juntos, Isabela aninhada no peito de Gabriel, conversando baixinho sobre os planos para os próximos dias. Era uma intimidade nova, mas que parecia absolutamente natural para ambos. Gabriel, disse ela na escuridão aconchegante do quarto. Obrigada por me dar a chance de escolher, por tornar nossa história uma história de amor de verdade. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por me ensinar que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados. A adaptação à vida paulistana foi surpreendentemente tranquila. Isabela se inscreveu em um curso avançado de escrita na PUC-SP e conseguiu trabalho em uma livraria conceituada na Vila Madalena. Diferente da pequena livraria do Sr. Carlos, esta era especializada em literatura brasileira contemporânea e frequentada por escritores, jornalistas e estudantes universitários. É como estar no centro do mundo literário, contou ela para Gabriel depois do primeiro dia de trabalho. Hoje conversei com uma jornalista da Folha de S. Paulo sobre a nova geração de escritoras brasileiras. Gabriel adorava vê-la assim, empolgada, confiante, fazendo planos para o futuro. O trabalho dele também estava indo melhor que o esperado. A empresa valorizava suas ideias inovadoras e ele estava liderando um projeto de aplicativo que poderia revolucionar o setor de educação tecnológica. Sabe o que percebi? Disse Gabriel numa noite de sábado, enquanto preparavam juntos uma feijoada. Isabela havia insistido em ensinar receitas mineiras para ele. Estou trabalhando melhor porque estou feliz em casa. Nunca tinha acontecido isso antes. Como assim? Antes, trabalho era minha vida inteira. Agora é só trabalho. A vida de verdade acontece aqui com você. Isabela sorriu, mexendo o feijão na panela. Seu Joaquim sempre dizia que homem apaixonado trabalha melhor porque tem por quem trabalhar. Seu pai é sábio. Você devia conhecê-lo melhor. Quero dizer, conhecer meus pais de verdade, não apenas como o genro que salvou a fazenda. Gabriel parou de picar a linguiça e olhou para ela. Você gostaria de visitá-los? Queria muito, mas também queria que eles vissem quem você realmente é, não só o que representa financeiramente para eles. Então vamos marcar uma visita. Que tal no próximo fim de semana prolongado? A viagem para Santa Rita do Sapucaí aconteceu 3 semanas depois.
Desta vez, a recepção foi completamente diferente. Dona Maria recebeu Gabriel com abraços genuínos, e seu Joaquim conversou com ele como faria com qualquer genro querido da família. Você trouxe nossa menina de volta, disse Dona Maria para Gabriel, enquanto Isabela mostrava para ele a horta onde crescera. Não só fisicamente, mas ela está feliz. Está brilhando. Ela me fez feliz também, Dona Maria. Mais do que eu achava possível. Durante o almoço, Isabela contou sobre o trabalho, os cursos, os planos de escrever um livro. Gabriel falou sobre os projetos em São Paulo, mas principalmente sobre como Isabela havia mudado sua perspectiva de vida. Vocês dois se completam, observou seu Joaquim. No início, a gente estava preocupado porque parecia só um arranjo, mas agora vejo que vocês se escolheram de verdade. Pai, posso te contar um segredo? Disse Isabela pegando a mão de Gabriel. Acho que a gente se apaixonou exatamente porque começou como arranjo. Não tivemos a pressão de impressionar ou de ser perfeitos. Pudemos nos conhecer de verdade, sem máscaras. Naquela noite, no quarto da infância de Isabela, eles conversaram sobre como a vida havia mudado desde aquele primeiro encontro constrangido. Você se arrepende? Perguntou Gabriel. De ter aceitado se casar comigo? Nunca, respondeu Isabela sem hesitação. E você? Meu único arrependimento é ter demorado tanto para perceber que estava me apaixonando por você. Na volta para São Paulo, trouxeram mudas da horta de Dona Maria para plantar na varanda do apartamento. Para não esquecer de onde viemos, disse Isabela, plantando manjericão e hortelã nos vasos novos. Nunca vamos esquecer, concordou Gabriel. Mas também não vamos parar de crescer. 2 semanas depois, Isabela recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de suas vidas. O conto que havia submetido para o concurso literário em Belo Horizonte havia ganhado o primeiro lugar na categoria Revelação. Gabriel, gritou ela ao telefone no meio da livraria. Eu ganhei o concurso. O prêmio incluía a publicação do conto em uma antologia e um curso intensivo de escrita com autores renomados. Mais importante que o reconhecimento oficial era a confirmação de que Isabela havia encontrado sua vocação verdadeira. Estou tão orgulhoso de você que nem sei o que dizer, disse Gabriel quando ela chegou em casa naquela noite. Mas não estou nem um pouco surpreso. Sempre soube que você era especial. Nós somos especiais, corrigiu Isabela, individualmente e juntos. Naquela noite celebraram com champanhe na varanda, olhando as luzes de São Paulo e fazendo planos para o futuro. Falaram sobre viajar para a Europa, sobre Isabela escrever um romance, sobre Gabriel abrir sua própria empresa de tecnologia. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? Disse Isabela, aninhada nos braços de Gabriel. O quê? É que começamos sendo forçados a ficar juntos e terminamos não conseguindo imaginar a vida separados. Gabriel riu. É mesmo uma reviravolta interessante. Acha que vamos contar para nossos filhos que foi um casamento arranjado? Nossos filhos? Gabriel se afastou ligeiramente para olhar o rosto dela. Bem, eventual, hipotético. Se você quiser, claro. Gabriel a beijou longamente antes de responder. Quero tudo com você, Isabela. Filhos, casa própria, viagens, discussões, reconciliações, cabelos grisalhos. Quero envelhecer ao seu lado e ainda me surpreender com coisas novas que descubro sobre você. Então é isso? Somos um casal de verdade agora? Somos um casal de verdade desde o dia em que você me ensinou que plantas precisam de carinho para crescer, respondeu Gabriel. Só demorei um pouco para perceber que pessoas também. 1 ano depois da mudança para São Paulo, Gabriel planejou uma surpresa que deixaria Isabela sem palavras. Era uma sexta-feira de dezembro e ele havia dito que precisavam conversar sobre algo importante depois do jantar. Isabela passou o dia nervosa, imaginando o que poderia ser. O jantar foi no apartamento, uma refeição especial que Gabriel havia preparado sozinho, insistindo que ela apenas relaxasse e aproveitasse. Ele havia colocado velas na mesa, música suave e até mesmo flores frescas que comprou na volta do trabalho. Gabriel, o que está acontecendo? Perguntou Isabela quando se sentaram para comer. Você está me deixando nervosa. Boa nervosa ou ruim nervosa? Ainda não sei. Depois da sobremesa, brigadeiro caseiro, a especialidade que Isabela havia ensinado para ele,
Gabriel se levantou e foi até a estante, voltando com uma pequena caixa embrulhada. Isabela, começou ele, sentando-se de novo, mas desta vez pegando as mãos dela. 1 ano e meio atrás nos casamos por conveniência. Assinamos papéis, trocamos votos que não sentíamos e começamos uma vida juntos sem nos conhecermos. O coração de Isabela disparou. Gabriel, deixa eu terminar, pediu ele sorrindo. Hoje eu sei que aqueles votos eram vazios porque não sabíamos o que estávamos prometendo. Não sabíamos que significava amar alguém o suficiente para torná-lo parte da nossa vida. Não sabíamos que significava construir sonhos juntos, enfrentar medos juntos, crescer juntos. Ele entregou a caixinha para ela. Então eu quero fazer de novo. Quero me casar com você de novo, mas desta vez por amor. Desta vez com votos que significam alguma coisa. Isabela abriu a caixa com mãos trêmulas e encontrou um anel de noivado simples, mas lindo. Uma pedra solitária que brilhava suavemente na luz das velas. É a coisa mais linda que já vi, sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Isabela Santos Mendes, disse Gabriel se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Sim, respondeu ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel no dedo dela, se encaixou perfeitamente e a beijou com toda a paixão e ternura que havia crescido entre eles durante aqueles meses. Quando? Perguntou Isabela quando conseguiu falar novamente. Quando você quiser, onde você quiser, como você quiser. Quero em Santa Rita do Sapucaí, disse ela sem hesitação. Na igreja onde fiz primeira comunhão, com nossos pais, nossos amigos, e desta vez, com votos que escrevemos nós mesmos. Perfeito. O casamento aconteceu em março, na pequena igreja de Santa Rita do Sapucaí. Desta vez, Isabela usava um vestido branco que Gabriel havia insistido em comprar para ela. Nada extravagante, mas elegante e que a fazia se sentir linda. Gabriel usava um terno novo, mas carregava no bolso o mesmo lenço que havia usado no primeiro casamento. Para a sorte, disse ele. Dona Maria chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de felicidade. Seu Joaquim caminhou com Isabela até o altar, com orgulho estampado no rosto. Senhor Carlos veio de Belo Horizonte, especialmente para a cerimônia, assim como colegas de trabalho de ambos e amigos que haviam feito em São Paulo. Os votos que escreveram foram pessoais e emocionantes. Gabriel prometeu sempre apoiar os sonhos de Isabela, mesmo quando ela duvidasse de si mesma. Prometeu ser parceiro, não apenas marido, e crescer junto com ela em todas as fases da vida que viriam. Isabela prometeu nunca deixar que Gabriel se esquecesse de que havia vida além do trabalho. Prometeu continuar sendo a pessoa que o fazia rir, que o desafiava a ser melhor e que o amaria em todas as suas imperfeições. Eu prometo te escolher todos os dias, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Da mesma forma que você me ensinou que o amor é uma escolha consciente que fazemos a cada momento. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente, o beijo foi longo e apaixonado, e toda a igreja aplaudiu com entusiasmo. A festa foi simples, mas alegre, no salão paroquial decorado com flores do campo que Isabela e Dona Maria haviam colhido na manhã anterior. Houve comida típica mineira, música sertaneja e discursos emocionados dos pais de ambos. Vocês provaram que o amor pode crescer onde menos esperamos, disse seu Joaquim em seu brinde. E que às vezes as melhores coisas da vida começam de forma inesperada. Durante a dança dos noivos, uma valsa simples que Gabriel havia aprendido secretamente para surpreender Isabela, ela sussurrou no ouvido dele. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? É que agora, quando alguém perguntar como nos conhecemos, podemos contar uma história de amor que tem 2 começos. O primeiro quando fomos forçados a ficar juntos e o segundo quando escolhemos ficar juntos. E qual dos 2 você prefere? Os 2, respondeu Isabela, porque um não existiria sem o outro. 3 anos depois, Isabela publicou seu primeiro romance, uma história sobre uma jovem do interior que descobre o amor e a si mesma através de um casamento arranjado. O livro se tornou um sucesso de vendas e crítica, e ela passou a ser considerada uma das vozes mais promissoras da literatura brasileira contemporânea. Gabriel abriu sua própria empresa de tecnologia,
desenvolvendo aplicativos educacionais que eram usados em escolas por todo o país. O casal viajou pelo mundo, visitou a Europa como haviam sonhado, mas sempre voltavam para sua casa em São Paulo e para visitas regulares à fazenda em Santa Rita do Sapucaí. 5 anos após o segundo casamento, nasceu Sofia, uma menina de olhos castanhos como a mãe e sorriso travesso como o pai. 2 anos depois veio Miguel, que herdou a curiosidade intelectual de ambos os pais. Papai, como vocês se conheceram? Perguntou Sofia numa noite aos 7 anos, durante a história antes de dormir. Gabriel e Isabela se entreolharam, sorrindo. É uma história longa, disse Isabela, com 2 começos. 2 começos? Como pode ser? Primeiro, nossos pais decidiram que deveríamos nos casar, começou Gabriel. Nós não nos conhecíamos, não nos amávamos, mas precisávamos um do outro por motivos práticos. Isso parece triste, comentou Miguel, franzindo o senho. Era um pouco triste no início, concordou Isabela. Mas então descobrimos algo mágico. O quê? Descobrimos que quando 2 pessoas se respeitam, se apoiam e se interessam genuinamente uma pela outra, o amor pode crescer naturalmente, explicou Gabriel. Como uma planta? Perguntou Sofia. Exatamente como uma planta, sorriu Isabela. O primeiro casamento foi como plantar a semente. O segundo casamento foi como ver a flor desabrochar. E vocês viveram felizes para sempre? Perguntou Miguel. Estamos vivendo felizes para sempre, corrigiu Gabriel. Todos os dias escolhemos continuar nossa história de amor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela e Gabriel se sentaram na varanda como faziam há anos, observando as plantas que agora enchiam todo o espaço, descendentes das mudinhas que Dona Maria havia dado para eles. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Isabela, brincando com a aliança. Agora ela usava 2, uma de cada casamento. De nada, respondeu Gabriel sem hesitação. Nem mesmo do começo forçado, porque me trouxe até você. Mesmo que tenha começado como obrigação? Especialmente porque começou como obrigação, disse Gabriel, puxando-a para mais perto. Provou que o amor verdadeiro pode crescer em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, quando 2 pessoas estão dispostas a se conhecer de verdade. Isabela se aninhou no peito dele, ouvindo o som familiar dos batimentos cardíacos que se tornaram a trilha sonora de sua felicidade. Eu te amo, disse ela, livre e conscientemente, todos os dias. Eu também te amo, respondeu Gabriel beijando o topo da cabeça dela. Para sempre. E ali na varanda de seu apartamento em São Paulo, cercados pelas plantas que simbolizavam crescimento e cuidado, o casal que havia começado como estranhos em um arranjo conveniente, celebrava silenciosamente o milagre de ter encontrado o amor verdadeiro no lugar mais inesperado, um no coração do outro.